falando tudo isso porque essa sessão conjunta que teve ontem do Congresso Nacional, além de tratar sobre isso, teve esse debate. Os parlamentares pedindo a criação da CPMI, que investiga o Banco Master. Já falei aqui para vocês, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, não quer a abertura e sempre deixou muito claro que não queria a abertura de uma CPMI que investigasse o Banco Master, até porque acaba respingando em todos os espectros políticos. O pedido em si é o que importa nesse momento, que é o que cria uma cortina de fumaça, o pedido da criação de uma CPMI. Enquanto se especula isso, chama-se a atenção da população para um assunto e tira a atenção do que realmente importa. Bom, deixa eu chamar quem está voltando do intervalo conosco dos canais da LG Channels. A gente continua aqui falando sobre isso, sobre Flávio Bolsonaro, sobre todo esse assunto que chamou a atenção, a relação de Flávio Bolsonaro, Daniel Alvorcari, o impacto disso na campanha eleitoral. Campanha não, porque ainda não é campanha, mas pré-campanha eleitoral no nosso país. Continuamos nesse assunto, falando sobre Bolsonaro, o pré-candidato à presidência da República. Ainda tem muitas explicações a dar em relação aos áudios e mensagens trocadas com o banqueiro Daniel Alvorcari. A relação e as mensagens reacenderam questionamentos sobre a proximidade entre o empresário e figuras importantes do bolsonarismo, especialmente em meio à crise envolvendo o Banco Master e a negociação de uma possível delação premiada. Agora, o caso ganhou um novo capítulo com o envolvimento do deputado Mário Frias, que aparece em troca de mensagens agradecendo o apoio financeiro de Vorcaro ao filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, Frias passou a ser cobrado pelo Supremo para explicar viagens internacionais comunicadas à Câmara em cima da hora, em meio a investigações sobre emendas e repasses para a produção audiovisual do filme do Jair Bolsonaro. A gente debate esse assunto hoje com o jornalista Rodrigo Constantino, que gentilmente topou participar desse nosso bate-papo. Rodrigo, muito bem-vindo. Obrigada pela participação aqui no Contexto conosco. Eu que agradeço, Neila, é um prazer. Bom, vamos começar falando então sobre esse imbróglio. Flávio Bolsonaro está envolvido dos pés à cabeça com o Daniel Vorcaro, deixou muito claro isso não foi coletiva, né? Ele acabou dando uma declaração na sede do PL nessa semana, confirmando que esteve com Daniel Vorcaro depois da sua primeira prisão. Daniel Vorcaro, naquele momento, já estava com tornozeleira eletrônica, a gente já sabia, todos nós sabíamos, inclusive Flávio Bolsonaro, claro, de toda a relação do Daniel Vorcaro com BRB e de todos os escândalos, liquidação de Banco Master, tudo aquilo, toda a bomba que explodiu. Então não há desculpa para Flávio Bolsonaro dizer que naquele momento ele não sabia de nada. E ele fez questão de ir pessoalmente até o banqueiro para conversar e dizer que, olha, nossos negócios se encerram por aqui. E aí eu queria começar nossa conversa por esse assunto. Precisava ir até ele pessoalmente para dizer, olha, os nossos negócios se encerram por aqui? Será que a conversa foi só essa, Rodrigo? Não, não é crível, né? Ele, para cobrar milhões, ele ligou. E para encerrar qualquer tipo de relacionamento, ele precisa ir presencialmente. Isso não convence ninguém. A linha de narrativa da defesa tem sido essa, né? Da defesa da pré-candidatura do Flávio. O próprio presidente do PL, Valdemar, já veio agora a público defender o seu pré-candidato e dizer que foi apenas um pedido de financiamento privado, mas a verdade é que pegou muito mal, né? Uma das pesquisas recentes mostra que pelo menos um terço do eleitorado levou em consideração essa relação com o Vorcaro e isso pode ter alterado o voto. Lembrando que se trata de uma disputa acirrada, apertada, né? O Lula tem a máquina na mão, então é sempre competitivo, não dá para subestimá-lo. E você já largar com um candidato com telhado de vidro, que o nome do Banco Master, do Daniel Vorcaro, já se misturou ao seu. Tudo isso é, obviamente, uma grande desvantagem, né? Veja que o Flávio está insistindo numa CPMI do Banco Master, talvez por saber que na prática isso não vai acontecer, né? Pouca gente tem interesse numa investigação mais profunda lá em Brasília. Agora, a turma bolsonarista mesmo
parou de apontar os dedos para o Alexandre de Moraes, para o Toffoli, quer dizer, não tem ninguém mais feliz com tudo isso que veio à tona, envolvendo aí o Flávio e o Vorcaro, do que essa turma, do que o próprio Alexandre de Moraes. Então, pegou muito mal a justificativa de que era apenas um filho pedindo financiamento para um filme sobre o pai a um banqueiro qualquer, a um empresário. Pode, enfim, ludibriar ali uma turma de uma bolha, né, que quer acreditar em qualquer coisa, mas aqueles moderados, aqueles que o próprio Flávio precisa dos seus votos, né, para vencer, essa turma realmente está olhando para tudo isso com uma certa decepção ou até mesmo estarrecimento. Não foi muito estranho, Rodrigo, aquele momento daquela, como eu disse, não foi uma coletiva, aquela declaração do Flávio, depois dele se encontrar ali com aliados da direita, do PL, da direita, não foi estranha aquela declaração? A primeira coisa que ele fala na declaração é: olha, acabou de sair na imprensa aí que eu tive encontro com o Daniel Vorcaro e eu já avisei aqui os meus aliados, eles já estavam sabendo, viu, que eu tive esse encontro com o Vorcaro depois que ele saiu a primeira vez da prisão. Ou seja, ele fez essa reunião com os aliados e já saiu para essa declaração para falar exatamente disso. Então, muito me parece que essa reunião foi para tratar desse assunto e falar com a imprensa sobre isso. E ele estava muito calmo. É muito estranho que uma pessoa que foi pega de surpresa pela imprensa sobre esse assunto esteja muito calma para falar de um assunto tão grave. Ou seja, ele encontrou com Daniel Forcaro depois que ele saiu da prisão, na casa dele, com tornozeleira eletrônica. Não soa meio estranho? Eles estão tentando, de alguma forma, banalizar o que aconteceu, né? Mas é grave, a gente sabe que é grave, e a gente sabe que o PL levou a sério o que aconteceu, né? Inclusive, as informações que a gente consegue de bastidores, elas apontam para uma insatisfação, para dizer o mínimo, de muita gente da própria campanha com o Flávio por ele ter omitido, né, ou mentido a respeito dessa relação tão íntima, tão próxima com o Vorcaro, né? O Vorcaro era praticamente o dono do filme, né? Essas outras mensagens que vieram à tona mostram que ele mandava tirar notícia do portal do Léo Dias sobre o filme, ele cuidava da parte operacional além da financeira, né? E mais de 90% do orçamento vinha dele, né? E vamos lembrar que a turma ligada ao Flávio, próxima ao Eduardo, né, o próprio Mário Frias, o Paulo Figueiredo e companhia, eles ficaram num primeiro momento numa narrativa de negar a realidade. Não houve um tostão do Daniel Vorcaro, quem apostar nisso vai quebrar a cara, é ejaculação precoce. E o próprio Flávio admitiu depois milhões repassados do Daniel Vorcaro para a estrutura que era responsável pelo filme, né? Então, por que omitiu, por que mentiu tanto no começo? É óbvio que isso pegou mal, a gente sabe das reuniões prolongadas dentro do PL, inclusive para discutir se ele tem ou não condições de manter essa pré-candidatura, né? Isso foi colocado na mesa, a gente tem essas informações, parece que bateram um martelo de que vai ser ele mesmo. Agora, para discutirem isso, mostra que o estrago foi grande, aliás, o que é inegável. Já temos pesquisas mostrando isso, temos bolsas de apostas, né? O baque foi sentido, porque a direita tende a ser mais intransigente com esse tipo de coisa do que a esquerda. A esquerda já adota uma narrativa há muito tempo de que seus fins justificam quaisquer meios, né? A direita não. A direita ela é mais rigorosa em relação à bandeira ética e pegou muito mal tudo isso do Flávio com o Vorcaro e, acima de tudo, ele mentir, o que aumentaram as suspeitas de que tem alguma coisa mais complicada por baixo dos panos. Rodrigo, vou ampliar o nosso debate, vou incluir o Felipe Monteiro, que é o meu parceiro aqui de todos os dias no Contexto, para a gente continuar a nossa conversa. Felipe, sua pergunta aqui para a gente continuar nosso debate aqui com o Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Prazer estar contigo aqui no Contexto Metrópolis. Rodrigo, você fez uma análise muito realista sobre a situação do Flávio Bolsonaro, né? Falando que realmente ele mentiu, omitiu. Fez uma análise falando que também a eleição vai ser parelha, e vai ser mesmo, deve ser parecida com 2022, ninguém sabe o que vai acontecer no final. E esses votos das pessoas fora da bolha, né, pode realmente dar um efeito negativo. Minha pergunta para você vai no seguinte sentido: você acha, se você fosse o Ademar da Costa Neto,
tivesse o poder de decidir quem ia ser o candidato do PL, você insistiria na candidatura do Flávio Bolsonaro? Se não insistir, quem que você indicaria no caso? Boa questão, Felipe, até porque é bem direta e objetiva a pergunta. E eu vou responder de forma objetiva. Eu não insistiria. Eu entendo que o sobrenome Bolsonaro ele tem uma transferência automática de votos. Muita gente ainda tem aí o recall, né, do próprio Jair Bolsonaro, que foi um presidente muito querido por uma parcela significativa da população. Então, você ter ali o sobrenome Bolsonaro, você garante, digamos assim, um segundo turno. E eles estão contando que no segundo turno o sentimento antipetista seja suficiente para eleger o Flávio. Eu não concordo com essa análise. Eu acho que se a gente larga contra um candidato competitivo que tem a máquina na mão, que está aprovando 140 bilhões de reais de estímulos econômicos no ano eleitoral, um monte de medidas populistas que impacta voto. O Lula colocou o Fernando Haddad, que tem o carisma de uma porta rangendo, como disse um amigo meu, ele colocou para disputar contra o Jair Bolsonaro em 2018, porque ele estava preso, e o Haddad teve 45% dos votos. Imagina o Lula, que é o Lula com a máquina na mão. Então, é evidente que é uma disputa muito apertada. E você largar já com alguém que tem telhado de vidro, que está com a bandeira principal da direita, que é a questão ética contra a corrupção, contra o PT e tudo que a gente sabe que o PT vem fazendo desde o mensalão, do petrolão, isso é uma desvantagem muito grande. A rejeição ao Flávio será muito alta também, né? Assim como já é a do Lula. Então, eu acho que faz mais sentido, em que pese essa questão do sobrenome, da transferência de votos, eu acho que faz mais sentido o PL apostar num nome que consiga conversar com essa turma moderada, essa turma de centro, essa turma que esteja vendo esse episódio todo envolvendo o Daniel Vorcaro com muita preocupação e não queira isso, né? Eu acho que nomes como o do próprio coordenador de campanha, senador Rogério Marinho, alguns falaram da Tereza Cristina, né, que é alguém que se comunica bem com essa turma mais ao centro. Enfim, nomes existem. Alguns falaram do Sérgio Moro, né, que está liderando a pesquisa para governador no Paraná. E seria alguém antagônico ao petismo, né? O juiz que prendeu o Lula, né? Isso é um slogan forte. Enfim, existem alternativas. Acho que muita gente hoje em dia, à direita, entende que foi um erro rifar o Tarcísio, agora não tem mais como ser o Tarcísio, mas uma chapa Tarcísio com Michele Bolsonaro como vice seria, sem dúvida, uma chapa mais competitiva.